pode faltar, como todas as quartas-feiras, aqui nesse programa para a família cristã, nós temos que ter um momento da palavra. Nós estamos vivendo num momento de muito temor na nossa sociedade. Não temas? Essa é uma boa expressão de ânimo que Deus diz para mim e para você na sua palavra. Eu queria, sobre este assunto, compartilhar com você que está em casa, acompanhando com a sua família, um salmo de Davi. É o Salmo 34. Nós vamos ler apenas alguns versículos deste salmo. E diz assim, Salmo 34, dos versos 1 ao 7. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu não sei se você sabe as circunstâncias que estão por trás deste salmo, que foi escrito pelo rei Davi. São circunstâncias bastante inusitadas. Você já ouviu aquela expressão pouco otimista? Está ruim? Pode piorar. Você deve ter ouvido alguma vez, e era exatamente isso que estava por trás deste salmo. E nós entendemos porque o contexto deste salmo, ele se encontra lá no livro de 1 Samuel. É um livro histórico, onde são narrados os fatos, e nessa parte do livro narra muito bem a vida deste grande rei, que foi o rei Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 21, nós vamos entender que Davi, agora, era um recém-fugitivo das garras do rei Saul, que a todo custo queria tirar-lhe a vida, com receio de Davi, até então, aquele guerreiro vitorioso, viesse a se tornar o rei de toda a nação de Israel, ocupando assim o trono que pertencia ao rei Saul. Não era essa a intenção de Davi naquele momento. E fica muito claro quando nós olhamos as narrativas que descrevem aquele jovem fugindo por todos os lados daquele cruel rei, que era o rei Saul. E é interessante que quando nós observamos aqui, neste salmo, o resultado daquela fuga, nós vamos verificar que Davi, para fugir de um problema, estava se metendo num problema ainda maior. Você já viu acontecer com algumas pessoas? Talvez tenha acontecido já com a sua vida. No momento desesperador, para tentar se livrar, você acaba se envolvendo num outro pior. Parece que era exatamente isso que iria acontecer com Davi. Porque naquele momento de fuga, ele resolveu ir além dos limites de Israel. Provavelmente ele imaginava, para onde eu for, o rei vai me encontrar. Ele resolveu então ir para Gate, uma cidade-estado do povo filisteu. Você pode até estar se perguntando aí na sua casa, mas pastor, o que tem a ver ele fugir para Gate?
tem tudo a ver quando nós entendemos que aquele povo filisteu, para onde Davi estava fugindo, naquele momento, era o principal inimigo da nação de Israel. E não apenas naquele momento, por muitos anos, os filisteus foram uma pedra no sapato do povo judeu. Fica ainda mais complicado quando nós entendemos que o guerreiro Davi era o principal inimigo do povo filisteu. Porque em todas as vezes que Davi ia liderando uma tropa, não teve uma em que ele não se sagrou vitorioso. Os filisteus não gostavam dele. Ainda fica mais complicado quando nós entendemos, lembra daquele gigante que lutou contra Davi? Você lembra o nome dele? É esse mesmo, Golias. Golias pertencia ao povo filisteu. E era exatamente da cidade de Gate, onde Davi estava, naquele momento, em busca do rei daquela cidade, para fugir do rei Saul. Parece que faltou um pouco de sobriedade para esse Davi, que se tornou um grande rei da nação de Israel. E quando nós observamos aqui nesse capítulo 21 de 1 Samuel, eu vou ler uns versículos desse capítulo para que você entenda o que estava acontecendo, para entender o pano de fundo por trás deste salmo. No versículo 11, 1 Samuel 21, verso 11. Olha o que diz. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Deixa eu fazer um parêntese aqui para você. Davi ainda não era rei, mas todos sabiam que era questão de tempo para que ele viesse a se tornar o grande rei que ele se tornou. Continuando a leitura. Não é aquele sobre quem cantam em suas danças, Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares? E esse era um cântico que as mulheres do povo judeu cantavam todas as vezes que a tropa vinha de combate contra os filisteus. Elas cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E esse cântico, foi nesse cântico que começou a gerar ciúmes em Saul, que intentou em seu coração tirar a vida de Davi. Continuando. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. É isso mesmo que você está entendendo. Davi literalmente deu uma de doido para escapar dessa situação complicada. E olha o que Aquis falou aqui no versículo 14. Aquis disse a seus conselheiros: veja este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Sabe de uma coisa? Aqui nós vamos ver que Deus deu um livramento impressionante. Aquele que se tornaria rei da nação de Israel, do qual viria o descendente prometido a Abraão, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, que virá a este mundo um dia governar sobre as nações. Exatamente. Deus deu um livramento a este Davi. Mas sabe qual é um problema que nós cometemos diante de momentos difíceis, como este que estamos vivendo como sociedade? Esse vírus, essa pandemia.
O nosso problema é buscar soluções em fontes erradas. Existem pessoas que estão nesse momento apavoradas, trêmulas, com medo. Sabe por quê? Porque a nossa vida durante esse período é mais ou menos assim. Ao acordar, ligamos a TV, porque queremos nos informar sobre o coronavírus. Quando tomamos café, ou ligamos a TV, sentado à mesa, ou no sofá, comendo um gole de café, com o noticiário ligado. Se precisamos sair dos nossos lares por algum motivo, de preferência, mantemos o celular atenados ao que está acontecendo. Quando nós vamos almoçar, novamente, na companhia do noticiário sobre o coronavírus. Quando existem os intervalos dos noticiários, nós estamos nas mídias sociais procurando informações, sabendo o que está acontecendo, quantas mortes já temos, o que está acontecendo com essa nação, meu Deus. E o medo vai tomando de conta da nossa sociedade. Mas não para. No jantar, nós ligamos a televisão e vamos acompanhar aquele seríssimo e famoso telejornal da família brasileira. Interrompemos nossa programação para a transmissão do jornal mais sério do Brasil. Oi? O jornal Covid Nacional está no ar, com William Corona Marques e Renata Vírus Marinho. Boa noite. Boa noite. Homem de 30 anos morre com 22 facadas, porque a faca estava contaminada com coronavírus. Jovem é espancado no centro da cidade por espirrar dentro do supermercado. O Ministério da Saúde atualiza, nesta terça-feira, dia 31. Informamos que o Brasil tem 505.717 casos confirmados de coronavírus. Ai, tá cansada, Renata? Bastante. Vamos trocar de assunto? Vamos. Vamos trocar de assunto. O presidente Jair Bolsonaro descumpre determinação do Ministério da Saúde e sai de casa para comprar pão, descumprindo assim a quarentena. Nessa terça-feira, Jair Messias Bolsonaro espirra durante pronunciamento e, além do mais, ele não explica o seu espirro. Lamentável. Horrível, irresponsável. Completamente. Mas a gente aqui, como um jornal sério, né, Renata? Um jornal sério. Trazemos os fatos e mostramos na mesa do Brasil. Porque nós não queremos amedrontar vocês. Nós somos pessoas sérias e trazemos a verdade. Não é isso? Então vamos nos despedir? Vamos. Boa noite. Não me entenda mal. É importante nós nos informarmos, estarmos a par do que está acontecendo. O que não podemos fazer é buscarmos incessantemente as informações e nos esquecermos de Deus. Se nós administrarmos mal a nossa rotina diante desse problema todo, nós nos envolveremos ainda no maior: pânico, medo, terror. E é exatamente isso que está acontecendo com boa parte da sociedade brasileira. Não quer dizer que não há um problema, não há uma dificuldade. O que eu quero dizer é para nós fazermos a mesma coisa que Davi. Quando ele fala no versículo 4 do Salmo 34 que eu li para você: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É esse Deus que coloca os seus anjos para livrar
aqueles que o temem. Eu tenho um desafio para você. Nesse período de dificuldades que nós estamos passando, o meu desafio é que você, nesta quarentena, busque incessantemente muito mais a Deus do que qualquer outra coisa. Aproveite esses momentos que você está no seu lar com um pouco maior de tempo e tire momentos para aprender mais das Escrituras. É assim que buscamos a Deus. Crie momentos de orações regulares, marcando horário para orar individualmente. Se você é um chefe de lar, se você é uma mãe que cuida dos seus filhos, crie alguns para orar em família. É exatamente nesse momento que temos que colocar na rotina dos nossos lares mais louvores, para termos momentos de alegria, não momentos de terror. Confie em Deus, que Ele cuida de você. Eu convido você, nesse momento, a orar juntamente com a gente. Todos os dias, nós estamos às 20 horas fazendo uma oração, um clamor. Nas quartas-feiras, nós fazemos esse momento no final do nosso programa, no IBGC em casa. De onde você está? Eu convido você a orar com todos nós que estamos aqui envolvidos nesse programa, nesse momento. Oremos. Pai, nós unimos nossas orações com todos aqueles que estão em casa nesse momento. Aqueles que estão no seu trabalho, acompanhando nos intervalos que tem esse momento. Aqueles que estão em seus carros, escutando este som, o áudio desta conversa que estamos tendo. Que o Senhor tome conta de todos nós nesse momento. Que o Senhor olhe para a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo que em muitas ocasiões, em muitos momentos, tem virado as costas para a Tua palavra. Que o Senhor traga socorro. Que o Senhor dê sabedoria para aqueles que estão à frente da luta contra essa pandemia. Que o Senhor intervenha milagrosamente, protegendo os empregos, protegendo a saúde dos nossos idosos, daqueles dos nossos lares que estão doentes. É um momento diferente esse que estamos enfrentando. Mas é um momento que não deixamos de confiar em Ti. Cuide desse povo, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Dos países que estão infectados e lutando contra essa pandemia que tem causado terror em todas as nações. Nós te rogamos, não porque merecemos alguma coisa, mas no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos nós.